a nossa produção levantou uma série de manifestações de lideranças políticas, enfim. Valdemar Costa Neto e o PL emitiram uma nota e nesse texto ele finaliza dizendo: o que o Bolsonaro disse está dito, né? Se ele falou, está falado. Então vamos seguir a determinação do nosso capitão. Fábio Weingarten, que foi secretário de comunicação, inclusive, da gestão Bolsonaro, disse que a decisão do ex-presidente é soberana e merece incondicionalmente a confiança e lealdade dos eleitores conservadores. E aí também manifestações da oposição. O José Guimarães, que é o líder do Planalto na Câmara, disse que Lula está preparado para derrotá-lo, e Lindbergh Farias, que é o líder do PT na casa, falou que a ideia ou o objetivo era apenas manter o protagonismo e a liderança da direita, mas que trata-se de uma escolha previsível. Enfim, esses posicionamentos de figuras da base governista. Você, Mota, a análise que precisa ser feita a partir da escolha de Jair Bolsonaro, colocam o seu filho como o seu sucessor, vai na contramão do que muitos indicavam, né? Tal da reunião do dia 10 com Tarcísio vai ser para escolher e oficializar o apoio a Tarcísio. Tem a ver com uma estratégia política de transferir o seu capital político? Você acha que é algo natural? Você mantém aquela base enorme de apoiadores ativa quando você coloca o seu filho, votem nele, mas você vai estar votando em mim. Tem uma questão de feeling até, de quem toma essa decisão? É evidente, eu não entendo porque as pessoas ficam surpresas ou até acham isso uma coisa repreensível. Há duas coisas aí que estão sendo misturadas, Canhoto. A sucessão presidencial e a sucessão da figura política Jair Bolsonaro. As duas coisas, evidentemente, estão se misturando aqui. Mas eu acho que quanto à sucessão da figura política de Jair Bolsonaro, acho natural a expectativa dele de que isso seja feito pelos filhos. Não vejo absolutamente nenhum problema nisso. É um fenômeno extremamente comum da política. Você batalha para fazer do seu nome uma marca e esse nome é levado adiante pelos seus filhos, pelos seus parentes. Não vejo problema nenhum nisso. Quanto à questão da sucessão presidencial, eu acho que a gente precisa resistir à tentação de esquecer o eleitor e ficar bolando estratégias eleitorais que não correspondem à realidade das ruas. Eu vi ao longo do dia de hoje inúmeras reações positivas à indicação de Flávio. Então não há base na realidade essa percepção de que as pessoas estão rejeitando a indicação de Flávio, de que isso está sendo percebido como um grande erro da direita. Isso não é verdade. É um erro a gente menosprezar a opinião do eleitor e ficar se perdendo nas miudezas da análise eleitoral. Eu vejo muito analista eleitoral fazendo isso. Pega o tabuleiro de xadrez, mexe essa peça para cá, mas se essa vier para cá, aí esse espaço aqui é ocupado. Olha, a gente que está dizendo que essa candidatura é uma jogada de mestre que teria como objetivo blindar Tarcísio. Agora todo mundo vai falar de Flávio, Tarcísio fica tranquilo no canto dele, e aí mais na frente Flávio desistiria da candidatura a favor de Tarcísio, poderia até ser vice de Tarcísio. E olha só, tem gente que diz o seguinte: se realmente esse for o plano, o PT está mordendo a isca, porque está subindo já no salto alto, já começou a cantar o canto do já ganhou. E aí a direita teria uma manobra de surpresa aí e teria até a chance de repente ganhar no primeiro turno essa eleição. Agora, a gente tem sempre que lembrar, Flávio Bolsonaro não perde nada lançando essa pré-candidatura agora e mudando de ideia depois. Se ele fizer isso, ele só vai ter mais exposição na mídia, como já aconteceu no dia de hoje, né? Teve um momento que parecia que o país ia parar para tentar digerir essa notícia. Agora, se a estratégia é essa mesmo, ou se a intenção é ir até o fim com essa candidatura, a gente vai ter que esperar para ver. Sem dúvida, mas também, né, Dávila, tudo pode mudar. Quando o Mota menciona a história do eleitor, é preciso
contabilizar a maneira como o eleitor vai se posicionar. Assim, basta também uma pesquisa ser feita, ou algumas serem feitas, e colocar Flávio Bolsonaro na segunda posição, que tudo pode mudar também, né, Dávila? O Flávio tem uma avaliação nas pesquisas, já está lá nos 2 dígitos. O problema é o tamanho da rejeição. Eu acho que são duas coisas diferentes. Então, tem gente que apoia, óbvio que tem gente que apoia, ainda mais o sobrenome Bolsonaro, mas também tem um alto índice de rejeição. O fato não é agora entender qual é o índice de rejeição ou não. O fato é entender que o tabuleiro político muda se a candidatura for mantida ou não. E nisso nós vamos ter que esperar até o final de fevereiro. Esse é o prazo. Depois de fevereiro, Tarcísio de Freitas não embarcaria mais numa candidatura presidencial se continuar os nomes desses pré-candidatos mantidos, de Flávio Bolsonaro aos demais candidatos. Ele não vai entrar numa aventura de abrir mão de uma reeleição garantida em São Paulo para entrar numa aventura ainda mais contra Jair Bolsonaro. Então, acho que isso não vai acontecer. Agora, vamos dizer assim, tem aí 2 meses para testar essa candidatura, ver se ela vai ficar ou não, se ela é para valer ou se ela é peça de negociação. Isso aí temos de esperar. Agora, o prazo é fim de fevereiro. Não dá para adentrar em março ou abril, que abril então é desincompatibilização, para uma candidatura abrir mão em nome de Tarcísio de Freitas. Então, como eu disse, o timing é diferente para Tarcísio dos demais presidenciáveis, que podem esperar, de fato, ou até a convenção partidária em julho, ou podem sair candidato e arriscar. Então, é outro calendário. Um tem fevereiro e os outros já têm até início de julho. Nós teríamos então a resposta antes, né? Se Tarcísio embarca nessa ou não, né? Corte seria fevereiro, né, Dávila? Certamente fim de fevereiro é o corte. Inclusive a pergunta que a gente faz para a nossa audiência no portal e no YouTube, depois dessa escolha, esse anúncio de Jair Bolsonaro, o que esperar da oposição, o que esperar da direita, né? Olha, 1.700 pessoas já votaram até agora, se vai unir a direita ou se vai dividir, está 50% para cada. 50%, o pessoal está dividido, não sabe se vai dividir ou se vai unir a direita. Enfim, muitas reflexões a respeito do que vai acontecer daqui para frente. Mas, Diego, o Mota mencionou as repercussões na internet das pessoas, né? Aqueles que são apoiadores, simpatizantes, ou aqueles que não gostam. O que você percebeu? Há muitas pessoas que colocam o Flávio como talvez o mais moderado, né? O político que tem uma característica de ser do centrão, apesar de ser da família Bolsonaro e ser do PL. Você acha que essa figura de político moderado o ajuda, ainda que tenha o sobrenome Bolsonaro e uma rejeição um pouco mais alta de que um político que não seja da família? Pode ser que sim, Caniato, mas eu não acho que isso seja determinante na tomada de decisão em relação ao apoiamento ou não, porque o que se sabe é que conferir esse posto a alguém da família Bolsonaro é ter alguém que atuará em nome de Bolsonaro por procuração. Quem vota em Flávio Bolsonaro está votando em Jair Bolsonaro. Quem votaria em Tarcísio de Freitas em razão da indicação de Bolsonaro estaria votando em Jair Bolsonaro. Então eu acho que as características pessoais do candidato nesse sentido, elas ficam relegadas ao segundo plano. Eu acho que o que vai ser o maior problema aí, de fato, é sem dúvida a rejeição tanto do sobrenome quanto do próprio Flávio Bolsonaro, que entre os membros da família, salvo engano, ainda é o que tem a menor rejeição depois da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, mas ainda assim uma rejeição acima dos 50%. Então isso, na verdade, não é o que vai fazer com que a direita se una ou deixe de estar unida nas próximas eleições. É o que vai atrair ou afastar aquele voto de centro, que é o voto que, de fato, define o processo eleitoral. É o que vai afastar o apoiador de centro, o político de centro, que vai ter essa escolha entre ou a rejeição de Lula ou a rejeição a Bolsonaro. Mais uma vez, nós teremos uma eleição pautada pela rejeição dos candidatos. Então, não me parece que o problema é propriamente a personalidade
ou as características de Flávio Bolsonaro. Essa rejeição, ela emergirá da própria rejeição que o clã Bolsonaro hoje tem, em razão, enfim, do passado recente, de todo esse contexto da guerra tarifária entre o Brasil e os Estados Unidos, que levantou, em razão das ações de Eduardo Bolsonaro, a rejeição de todo o clã. Eu acho que esse é o grande desafio dessa candidatura e a principal barreira a ser transposta se Flávio Bolsonaro quiser ter alguma competitividade para 2026. E seria talvez um cenário mais apropriado para que partidos que em algum momento manifestaram apoio a Jair Bolsonaro se sintam à vontade para lançar seus próprios candidatos, e aí aquela figura que você mencionou da terceira via, Mota, talvez um candidato mais à direita, Flávio, mais à esquerda, o atual presidente, e aí uma ou mais candidaturas de centro-direita, vai? São esses cálculos que eu garanto a você que tem muita gente sentada quebrando a cabeça fazendo agora. Muita gente teve o final de semana estragado por esse anúncio de candidatura. Muita gente está tendo que fazer uma reavaliação séria das suas estratégias, e os analistas políticos, os marqueteiros, agora devem cobrar bandeira 2, porque vão trabalhar todos no final de semana. E tem uma frase, Caniato, que diz o seguinte, se eu não me engano é oriunda do mercado financeiro, que diz o seguinte: quando a maré desce é que a gente descobre quem estava nadando nu. Então eu acho muito curioso nesses momentos observar o quanto as estratégias políticas correspondem às convicções que as pessoas dizem ter. É muito fácil você dizer sou de direita. Agora é quase moda você dizer que é de direita. Agora, você agir como alguém que tem convicções conservadoras e liberais é outra coisa. E você criar uma estratégia política que reflita essas suas convicções é mais difícil ainda. O Brasil está numa situação extremamente difícil. Como eu disse, eu acho que parte, pelo menos uma boa parte da razão pela qual Flávio resolveu lançar essa candidatura é por causa da situação do seu pai. Ele deve ter recebido uma enorme pressão quando ele viu o pai nessa situação. E às vezes parece que o Brasil esqueceu isso. Eu tenho a impressão que muitos políticos esqueceram isso. Estão tocando a sua vida, falando de estratégias eleitorais, de como é que vai ser a eleição no ano que vem, como se nada demais estivesse acontecendo no Brasil. E talvez essa candidatura do Flávio seja uma forma de lembrar que as coisas não estão normais. As pessoas não podem tocar a sua vida político-partidária e falar das estratégias de marketing como se a gente estivesse vivendo na Suécia. Dávila, vimos há pouco a manifestação de alguns integrantes da oposição que pregam fidelidade e respeito à decisão de Jair Bolsonaro. Como esses partidos e essas lideranças devem se organizar? Porque havia uma quase torcida, né, para que Jair Bolsonaro escolhesse Tarcísio, resolveria o problema de muita gente. O Mota, de forma irônica, disse que muitos vão ter que repensar as estratégias, vão perder o fim de semana fazendo novos cálculos. Talvez seja isso, porque uma coisa seria a escolha de Jair Bolsonaro a Tarcísio de Freitas, questão fechada dentro de vários partidos. Agora muda completamente o planejamento. E aí, como esses partidos devem se posicionar? Caniato, não muda não, vai todo mundo continuar tocando a vida. Só vai mudar na hora da definição das candidaturas à frente. Ninguém vai deixar de continuar discutindo propostas de governo, tendo conversas políticas, construindo a sua candidatura, porque hoje foi anunciada a candidatura de Flávio Bolsonaro. Isso não vai acontecer, todo mundo continua vida normal. Então, ninguém muda a estratégia por causa dessa decisão hoje, porque precisa ver se essa decisão é para valer, se ela é negocial, se ela é uma alternativa que Jair Bolsonaro encontrou para acabar com a cisão dentro do grupo Bolsonaro, da família Bolsonaro, e empoderar Flávio para ser agora a voz oficial de toda a articulação política daqui para frente. Tem muita estratégia. Isto valoriza o nome de Flávio Bolsonaro e do Bolsonaro no momento que estava meio apagado, que eles estavam de carona nessas discussões de Tarcísio de Freitas e demais candidatos. Tem um monte de razão ali que pode ter levado Jair Bolsonaro a tomar essa atitude e lançar o nome de Flávio. Agora,
O interessante é que hoje, conversando com muitas pessoas, ninguém acha que é uma candidatura para valer. Então ela já nasce frágil. Todo mundo acha que é uma coisa negocial, que vai ajustar e tal. Então, agora, o Flávio Bolsonaro vai ter que trabalhar esses 2 meses para mostrar que é uma candidatura de verdade. Porque também, se não é de verdade, ela tem um efeito momentâneo, de apaziguar mais a família do que mudar o tabuleiro político. Agora, a gente só vai saber se é de verdade ou se é negocial nos próximos 2 meses. Mas agora, Candidato, já está todo mundo cabeça no Natal, vai tirar férias, o assunto vai dar aquela morrida, e aí, fevereiro, vamos ver o que dá. Até lá, é muita especulação. Mas uma coisa é certa, ninguém está mudando o jogo ou a estratégia. Continua todo mundo na mesma toada que antes. Agora, Diego, dá para fazer um exercício tentando imaginar qual foi a reflexão feita por Jair Bolsonaro? Saiu uma reportagem, inclusive depois uma apuração da nossa equipe de jornalismo, inclusive a publicação no portal da Jovem Pan, de que Tarcísio não teria se demonstrado um bolsonarista em 100%, e isso teria desagradado. Sempre muitos com o pé atrás com Tarcísio de Freitas. Será que ele é um dos nossos, ou será que ele vai defender as nossas bandeiras se chegasse à presidência da República? Você acha que isso influenciou também na tomada de decisão de Jair Bolsonaro? Pode ser que sim, Caniato, mas eu acho que foi mais uma questão ligada ao protagonismo mesmo. De fato, a família Bolsonaro estava sendo jogada ao segundo plano nessas discussões que vinham acontecendo. Ah, é Tarcísio, mas o vice é melhor o Zema, é melhor o Ratinho Júnior, ou não, é melhor o Ratinho Júnior como candidato e o Tarcísio vai à reeleição. Muitos nomes sendo falados e os nomes dos filhos de Bolsonaro, da própria Michele Bolsonaro, sempre ali como um plano B, plano C, plano D. Talvez isso tenha gerado um incômodo dentro do clã que resolveu, com essa decisão, retomar o protagonismo. Então, é aquilo que eu trouxe no meu primeiro comentário. Entre a participação como coadjuvante num projeto com reais chances de vitória, Bolsonaro escolheu ser o ator principal em uma possível derrota no futuro. Haja vista que, como todas as pesquisas revelam, Lula tem muitos pontos de vantagem em relação a Flávio Bolsonaro, que tem um teto muito visível diante de sua rejeição. Muito mais difícil do que você conquistar mais intenção de voto na corrida eleitoral é você fazer com que a rejeição dê uma ré, com que a rejeição volte para trás. Então, esse é o grande desafio da candidatura de Flávio Bolsonaro e era a grande vantagem da candidatura de Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas, por estar na bolha paulista, por não ser um candidato conhecido ainda fora do estado de São Paulo, por mais que tenha um background de trabalho como ministro do próprio governo Bolsonaro, era uma figura que não tinha um teto visível. A rejeição de Tarcísio era algo ínfimo perto dessas outras pré-candidaturas que nós que estamos aqui agora debatendo. Então tinha muito espaço para crescer. Flávio Bolsonaro não tem esse espaço. Ele facilita o processo de reeleição do presidente Lula, independentemente do arranjo que se faça. Então, eu acho que a tomada de decisão de Jair Bolsonaro foi nesse ponto, não olhar para o resultado das eleições. Vou olhar para o protagonismo do sobrenome, ganhar mais esses 4 anos, independentemente de quem seja o presidente, para reorganizar o bolsonarismo, passar um filtro nessas lideranças para saber quem é bolsonarista e quem não é, quem merece o apoio e quem não merece. E em 2030 se reestabelece o jogo, talvez aí com o nome de um dos filhos do Bolsonaro, um pouco mais forte, um pouco mais competitivo para disputar numa eleição que certamente não vai contar com a presença do atual presidente da República. E há quem tenha feito a seguinte leitura também, viu, Mota? Um movimento de retorno às origens. Uma decisão que atende àqueles que querem um PL bem à direita, né? Que respeite o movimento bolsonarista e talvez um movimento em linha com o que Michele pregou na semana. E Michele foi muito elogiada por aqueles que entendem que ela pegou o caminho da direita raiz. E aí talvez Jair Bolsonaro tenha feito alguma coisa nessa linha ao escolher Flávio e não ceder ao sistema, tentando fazer um arranjo com partidos que, por vezes, já fecharam chapa com o PT, né? Há muitas reflexões a serem feitas, mas o dia de hoje é interessante, Caniato, porque é um despertar
para muita gente que defendia a posição de que Bolsonaro era a carta fora do baralho. Bolsonaro não existe mais no jogo político. Eu acho que o dia de hoje mostrou que essa posição é redondamente enganada. Quanto a essas avaliações sobre a posição de Flávio Bolsonaro, de que o PT já ganhou, de que era justamente isso que o PT queria, eu não consigo deixar de me lembrar do que eu via no início de 2018. O PSDB já ganhou. O candidato do PSDB tem uma máquina. Ele tem meia hora de televisão. Bolsonaro tem o quê? 8 segundos, né? 10 segundos. Bolsonaro é um meme de rede social. Era isso que a gente ouvia em 2018. Então, eu não sei o que é preciso acontecer para que as pessoas finalmente, para que alguns analistas finalmente entendam a importância de Jair Bolsonaro. E, mais uma vez, é sempre um erro grave descontar a opinião dos eleitores e ficar se prendendo a uma narrativa defendida por quem acha que política não tem que ter paixão, né? Esse negócio de você torcer por um político ou ter um apoio muito acalorado por um político, isso não é bem visto por muita gente, mas eu acho que o dia de hoje mostra o tamanho do fenômeno que Jair Bolsonaro era e ainda é. É isso, a gente vai trazer várias análises e reflexões, só que agora eu tenho que me despedir de parte da rede, que ficará com a sua programação local. Nós seguimos aqui com os principais destaques do dia, as várias análises e repercussões após o anúncio do PL, Partido Liberal, que trouxe a confirmação de que Jair Bolsonaro escolheu Flávio, o seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, para representar, para ser o candidato da direita, o candidato do PL à presidência da República em 2026. Enfim, trata-se de uma pré-candidatura, né? É possível mudar até o próximo ano, mas há um entendimento de que muitas articulações nesse sentido tentarão formatar uma chapa bem competitiva, com ou sem Flávio, mas que tente, de alguma maneira, derrotar a reeleição do presidente Lula, né? Esse é o projeto do Partido dos Trabalhadores. Dávila, como as outras forças políticas, você falava sobre esses arranjos, as articulações, os cálculos que são feitos, né? Muitas figuras pretendiam disputar ou pretendem disputar a presidência da República, mas a depender de quem se lança, é possível reavaliar e fazer um novo cálculo. Você falou de Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Ratinho Júnior, por fora corre Eduardo Leite, né? Tantos nomes surgiram nos últimos meses de postulantes à presidência da República, à disputa da presidência da República. Uma mudança como essa força os partidos e as coligações, as forças, calcularem de que maneira os próximos passos. As forças políticas vão esperar o fim de fevereiro para ver quem é que se mantém no tabuleiro, né? E aí depois, a partir daí. Mas até lá as pesquisas podem ditar alguma coisa? Podem ajudar a dar mais clareza ou não. Eu acho que em 2 meses é muito difícil reverter mudanças muito drásticas nas pesquisas, porque os nomes vão estar aí, inclusive o nome de Tarcísio continua nas pesquisas, então vão estar todos os nomes, portanto não tem nenhum fato assim que vai mudar radicalmente só porque foi anunciado o nome de Flávio Bolsonaro. Então eu não vejo mudança nas pesquisas. Agora, eu vejo que tem um fato fundamental aqui que nós temos de debater, que é a situação de Jair Bolsonaro. Se o PT vencer essa eleição, Jair Bolsonaro vai continuar preso por muito tempo. Então, uma das chances que Jair Bolsonaro tem de ter um indulto presidencial é a direita ganhar. Agora, se ele coloca as fichas em alguém que tem alta rejeição, ele está praticamente deixando o seu destino nas mãos do PT. Esse é o ponto. Então, assim, é óbvio que terá uma reflexão não só eleitoral, mas como teremos uma candidatura capaz de enfrentar Lula e vencer. Porque a derrota tem um preço altíssimo para o país, mas mais alto para um cidadão, Jair Bolsonaro. Então,
Eu entendo que isso também estará nesse jogo político, que não está nas pesquisas, que não está na estratégia partidária, etc. Está apenas no coração de Jair Bolsonaro. Ele sabe o que vai acontecer com ele se o PT ganhar a eleição. Deixa eu receber a Rede Jovem Pan, as análises dos nossos comentaristas, né? As várias repercussões após o anúncio do PL de que Jair Bolsonaro escolheu Flávio para disputar a presidência em 2026, mas claro, as muitas análises sobre como as forças políticas da direita e centro-direita devem administrar essa situação. E aí o Dávila traz um ponto importante, né, que diz respeito à situação de Jair Bolsonaro e como a família e o PL devem também calcular essa situação que envolve um possível indulto, uma graça presidencial. Apostar em um candidato com uma alta rejeição seria um bom negócio? Enfim, é algo a se pensar. Diego, eu queria que você também fizesse essa análise e reflexão sobre a situação que envolve a detenção de Jair Bolsonaro e a aposta para que o próximo presidente, não sendo de esquerda, venha a conceder essa graça presidencial. É preciso também contabilizar isso na hora de manifestar um apoio? Eu acreditava até ontem que esse era o principal norte de Jair Bolsonaro nessa tomada de decisão, Caniato. Hoje eu estou redondamente enganado e surpreso com essa escolha, porque, de fato, a escolha de Flávio Bolsonaro como seu candidato, como eu já disse aqui algumas vezes hoje, é um atalho para que Lula consiga a sua reeleição e até um fator facilitador caso Lula não venha a ser candidato por qualquer motivo. Sempre bom lembrar que nós estamos falando de um presidente que completou há algum tempo 80 anos de idade, então nós nunca sabemos qual que é o dia de amanhã do presidente Lula, mas facilita inclusive caso a estratégia do lulopetismo para 2026 seja a eleição de um sucessor. Novamente, bato aqui na tecla da rejeição de Flávio Bolsonaro, que é uma rejeição muito alta, e a dificuldade que existe em você reverter uma rejeição no cenário eleitoral. Flávio Bolsonaro, ele deve ser mais conhecido, em razão de seu pai, evidentemente, do que os demais balões de ensaio que nós temos no campo da direita, no campo da centro-direita. O que torna o teto de votação de Flávio Bolsonaro algo muito mais aparente do que os demais candidatos. Então, de fato, Jair Bolsonaro rifa, inclusive, essa possibilidade de ter a sua liberdade recuperada com a vitória de um candidato da centro-direita. Rifar a competitividade da direita nas eleições de 2026, para Jair Bolsonaro equivale a rifar, de repente, a sua própria liberdade. Agora, eu já vi de tudo na política, Caniato, e eu não desconfiaria que existe um grande acordo envolvido entre muitos atores para que, inclusive, Jair Bolsonaro se livre de sua prisão, facilitando a eleição do presidente Lula. Nós acompanhamos isso na última eleição. Bolsonaro agiu ativamente para que Lula voltasse ao campo, para que Lula fosse reabilitado para concorrer às eleições de 2018, porque Bolsonaro enfrentava problemas. A polarização tem isso por essência. Os polos se retroalimentam. Então, não me surpreenderia que isso envolve um grande acordo para conceder a Lula mais 4 anos de governo, em troca da liberdade de Bolsonaro e uma candidatura menos competitiva que confira ao bolsonarismo, como eu disse, 4 anos de fôlego para se reorganizar e resolver essa fatura nas eleições de 2030. Caramba, hein? Acho que isso daí daria uma boa discussão em torno da possibilidade de um acordão desse. Se tiver qualquer informação palpável a respeito, vamos discutir, por favor, hein, Diego?